Shalom. É bom estarmos de volta, dando prosseguimento ao nosso estudo, nossa série de meditações sobre a volta de Cristo. E nós vamos hoje começar a alinhar os acontecimentos. Até aqui, nós vimos pessoas, vimos alguns eventos isolados, algumas características daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. No entanto, nós precisamos começar agora a alinhar, precisamos agora colocar isso em sequência e começar a entender o quadro geral para depois nós olharmos para as evidências, os sinais claros que acontecem nos nossos dias de que Jesus está às portas, de que estamos vivendo possivelmente a última geração. Mas antes de entrarmos nesse aspecto, vamos orar. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer a Tua Palavra, e não apenas isso, a Tua Palavra diz que nós só compreendemos as coisas espirituais pelo Teu Espírito. Então pedimos que o Senhor nos capacite, para que não apenas tenhamos o acesso à Tua Palavra, mas tenhamos a revelação que nós necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nós vamos começar hoje olhando para um tema que é muito interessante e que muitas vezes ele é discutido ou às vezes mal compreendido, que são as 70 semanas de Daniel, do profeta Daniel. Eu quero convidar você a olhar para Daniel capítulo 9, os versos 23 a 27, onde nós vamos analisar algumas questões do que estava acontecendo ali. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem, esse texto ele é revelador. Eu quero destacar alguns pontos, depois a gente vai olhar mais detalhadamente sobre o que o profeta Daniel recebeu da parte de Deus. Mas ele está falando aqui no princípio das suas súplicas. Como assim? A questão é que Daniel estava junto com o povo que havia sido levado para o cativeiro babilônico. Então, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, Judá, e levou o povo cativo, Daniel foi um dos primeiros. Foram 3 levas de cativos, que foram 3 invasões, né? Em cada invasão da Babilônia, eles levavam uma parte do povo. Daniel foi na primeira leva, no primeiro grupo de pessoas levado no cativeiro. E depois de 70 anos, Daniel começa a compreender que o cumprimento da profecia de Jeremias, de que falava 70 anos estavam determinados para o povo, então Daniel começa a orar ao Senhor, ele começa a buscar o Senhor, e Daniel era um homem de oração. A Bíblia nos fala que ele orava constantemente ao Senhor, orava voltado para Jerusalém, ele buscava a face do Senhor, por isso Deus o livrou
da cova dos leões. Por isso Daniel se tornou um homem relevante mesmo estando no cativeiro, foi próspero mesmo sendo cativo, e assim ele teve revelações da parte de Deus. E uma delas então vem aqui quando ele fala das 70 semanas. Quando ele diz, olha, no começo, na reconstrução de Jerusalém, são determinadas 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. E depois tem o ungido, que é Jesus, ou seja, essas 69 semanas, elas param a como que um intervalo das 70, com 69 se faz o intervalo, porque é quando vem o ungido. E depois, lá na frente, nós vemos a última semana. É quando o homem da desolação, o homem da iniquidade, o homem do pecado, que Paulo também fala isso lá em Tessalonicenses, esse que é o anticristo se levanta e faz um acordo de paz com Israel, leva Israel a uma adoração deturpada da besta, do falso profeta e do próprio anticristo, ou seja, do sistema que vai estar governando o mundo. Mas na metade dessa última semana, ele rompe essa aliança e então vem com tudo para destruir Jerusalém e Judá. Outra vez, mais uma vez, o diabo tentando destruir o povo judeu. Só que nesse momento, Jesus virá nas nuvens e trará a destruição daquele que é o nosso adversário. Então, quando nós olhamos para essa descrição de Daniel, nós começamos a compreender uma sequência mais clara a respeito disso. Então, ele fala sobre 70 semanas. Qual o objetivo? O que é que Deus quer revelar? 70 semanas? Como assim? A questão é que os números na Bíblia, eles possuem significados, eles possuem simbolismos, vamos dizer assim. Então, são semanas de anos, não são semanas de dias, de 7 dias. Uma semana, 7 anos. Então, nós precisamos contar dessa forma. Agora, eu quero apresentar para você um gráfico que vai ajudar você a compreender essa dinâmica. Em primeiro lugar, nós vamos olhar um gráfico, um pequeno painel, que vai nos mostrar essa sequência de anos e semanas. Então, por exemplo, ele fala da primeira semana. Então, o primeiro intervalo de tempo mencionado por ele são 7 semanas. Ora, se cada semana tem 7 dias de anos, então são 7 vezes 7, né? 7 em cada dia, vezes 7, então temos 49 anos, né? Que é o tempo da reconstrução do templo, depois que eles voltam do cativeiro. Então, a primeira semana de 7 dias. Bom, aí nós temos o segundo intervalo de tempo mencionado, que são 62 semanas. E aí nós temos 434 anos. E aí vem o terceiro intervalo do tempo, que é o tempo da igreja, de aproximadamente 2.000 anos até aqui, né? Perto disso. Vamos colocar nesse sentido, porque entre um e outro, nós encontramos o ungido, que é Jesus, que inaugura a igreja. Depois vem um terceiro intervalo de tempo, que ele fala que é a primeira metade de uma semana, quando haverá um acordo de paz entre o anticristo e Israel e o mundo de um modo geral, porque haverá guerra, né? Haverá uma grande guerra, nações se voltarão contra Israel, e então o anticristo surgirá como o salvador da pátria, como aquele que virá para trazer paz ao mundo. E o outro intervalo de tempo é uma sequência de 3 anos e meio, ou seja, a segunda metade de uma semana. E nesse sentido, nós encontramos aqui uma semana inteira, que é a última semana. Depois disso, o que é que vem? Vem o milênio. Então, no final dos 7 anos, ou seja, da última semana, nós encontramos a volta visível de Cristo. É quando ele vem nas nuvens com os seus anjos e ele virá para governar sobre a terra num reinado de justiça e paz,
Nesse tempo, Satanás estará aprisionado por 1000 anos e então o mundo conhecerá o que é governo de Cristo de verdade, que é o milênio. Bom, isso aí então é traduzido em semanas. Quando olhamos para toda essa sequência aí que você vê em verde, é as 70 semanas de Daniel. Essa é a sequência que nós temos para hoje. Bom, aí vemos então lá, como nós já olhamos em Daniel, lá no início temos a reconstrução do templo. Então ali o templo está sendo reconstruído. Bom, lá no final desse segundo período, que são 69 semanas, nós encontramos a morte do ungido. Jesus vem, o seu ministério de 3 anos e meio sobre a terra, e então Jesus é morto, crucificado, sepultado e ressuscita ao terceiro dia. E ele, depois de 50 dias, ele sobe aos céus, 40 dias, melhor dizendo, sobe aos céus e no 50º dia derrama o seu espírito sobre a igreja. A igreja é inaugurada como Deus a planejou, como Deus desejou e desenhou desde a eternidade. Então ali temos a morte do ungido. E aí inicia um período que é um intervalo, tempo dos gentios. É o tempo em que a igreja ocupará esse espaço de adoração, de serviço ao Senhor. Bom, no final desse tempo, então, é que virá a parte final. Quando será isso? Não sabemos. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Então, sabemos sim, o tempo da igreja cessará, a igreja será tirada, virá então o governo do anticristo, quando ele fará uma aliança com Israel e com as nações para trazer paz à terra. Só que na metade dessa última semana, ele quebra essa aliança, ele desfaz a aliança. E quando ele desfaz, ele vai querer fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Tessalonicenses. Ele vai querer se assentar no templo de Deus, no lugar da adoração que é ao Altíssimo, para ele receber a adoração. Aquilo que ele desejou e que está registrado lá em Ezequiel 28 e também Isaías, e nós vemos uma descrição clara. Ele quis ter um trono para si, ele quis a adoração que era só de Deus. E agora ele quebra a aliança e ele exige adoração apenas para si mesmo. Bom, aí é quando ele reúne as nações da terra e as nações da terra se armam e marcham contra Jerusalém. Aí vai ser um massacre, aí será terrível, porque uma grande parte dos judeus será morta e muitos vão sofrer, haverá muito derramamento de sangue, muito sofrimento nessa guerra do Armagedon. Mas quando Israel imaginar que o seu fim chegou, então Jesus virá nas nuvens e destruirá todo aquele plano de Satanás e estabelecerá o seu reino milenar. Muito bem, então olhe agora outra vez para a mesma sequência na ordem do texto. Eu estou repetindo isso porque é importante que você veja que a Bíblia é clara. Ela deixa claramente estabelecido como as coisas vão acontecer. Então veja só, olhando para o gráfico outra vez, olhamos aí a sequência das semanas em anos. Bom, veja só o que diz o verso 25 de Daniel. Ele diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, são 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas, cada semana 7 anos, 49 anos, né? E 62 semanas. Da mesma forma a contagem. Então nós temos aí a ordem para construir o templo e as 62 semanas junto, né? 69 semanas. Bom, verso 26, o que é que nos diz?
Ele fala aí, depois das 62 semanas, ou seja, quando terminar as 69, então 7, 62. Terminou as 62, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então veja só, o que ele está falando aqui? Então, o ungido será morto, depois virá um exército e destruirá tudo. Isso aconteceu primeiro no ano 70, quando o templo foi destruído, depois no ano 132 a 135, com guerras em que Israel ou Judá foi invadido e o povo espalhado sobre a terra, e aí só desolações, só perseguições, só guerras contra os judeus. E isso de fato acontece. Bom, aí então nós estabelecemos, será morto ungido, está ali demarcado. Bom, aí no final de tudo, nós vamos ver nações se voltando contra Israel. Aí nós identificamos Gog de Magog. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, nações vão se associar a Gog, que é o rei de Magog. Nações vão se associar a eles e vão marchar contra Jerusalém. É nesse momento que vai parecer que o mundo vai entrar em polvorosa e vem a Terceira Guerra Mundial. Mas veja o que diz o verso 27 de Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a primeira coisa que o texto está falando é que ele fará uma firme aliança. Quem fará aliança? O anticristo. Então, ele fará uma aliança com Israel, com as nações, para que haja paz. Lembra que Jesus falou, quando disserem a paz e segurança, então vos sobrevirá repentina destruição? Pois é, então ele se aplica a isso também. Então está ali, fará uma firme aliança de paz. Só que, na metade da semana, ele vai romper. E aí, quando isso acontece, começa a grande tribulação. É bom você entender que a tribulação mesmo, ela já acontece hoje. Mas a grande tribulação é quando o anticristo ele rompe o tratado de paz e ele começa a impor adoração a ele mesmo. E aí as pessoas serão obrigadas a adorar o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles personagens malignos que se levantarão sobre a terra. Quando isso acontecer, quando vier essa obrigação da adoração, quem se recusar vai ser perseguido e morto. Então, muitas pessoas que não subirão no arrebatamento, essas pessoas, elas terão que lidar com essa grande tribulação. Então, vamos lá. Aí o texto nos diz que ele fará, na metade das semanas, fará cessar o sacrifício. Qual o sacrifício? Uma coisa que fica claro é, para o judeu, sacrifício é só no templo de Jerusalém. Isso quer dizer que nessa guerra em que o rei de Magog, Gog de Magog, vai reunir nações e marchar contra Jerusalém, vai acontecer destruição. Quando vier o anticristo, ele vai fazer um acordo de paz e então Israel poderá novamente ter o seu templo construído. É isso que cremos. E quando o templo de Israel for reconstruído, o que se sabe é que Israel hoje tem toda a tecnologia e tudo pronto, todos os utensílios do templo já estão preparados para reiniciar. Só não constrói o templo porque no lugar da construção do templo há hoje uma mesquita muçulmana. E para Israel construir o templo naquele lugar, teria que haver uma guerra, uma destruição daquela mesquita. Então, daí se vê que o anticristo vai entrar para fazer um grande acordo de paz e Israel poder construir o seu templo. Então, quando Israel estiver fazendo o seu culto, oferecendo os seus sacrifícios,
e pensando, agora temos paz, agora temos segurança, esse anticristo romperá o acordo de paz e ele vai querer se assentar no lugar santo para ser adorado como Deus. Só que o judeu não vai querer isso. Então o que vai acontecer? Esse anticristo arregimentará todas as nações da terra e de todos os lugares virão exércitos para destruir definitivamente Israel. Essa é a chamada Batalha do Armagedon. Eu vou falar mais para frente. A Batalha do Armagedon, a batalha final, a Batalha do Vale do Megido. Essa é a guerra. Mas nesse momento, então, Jesus virá nas nuvens. E a Bíblia é clara, Apocalipse é claro, que ele destruirá Satanás, ele aprisionará Satanás, ele frustrará esse intento de Satanás, porque ele virá como redentor, ele virá como salvador, ele virá como aquele que vai trazer a redenção para Israel. Veja, desde o início Israel espera que o Messias seja um libertador, que venha sentado num cavalo, guerreiro, e de repente Apocalipse descreve Jesus como aquele que vem nas nuvens, assentado sobre um trono, governando sobre tudo, pisando Jerusalém. Uau! Os judeus vão olhar para aquilo e dizer, é o nosso Messias, finalmente. E eles reconhecerão que aquele Messias que veio lá atrás e morreu na cruz é o verdadeiro Messias que agora vem para salvá-los. Então, quando olhamos para isso, vemos que nessa volta de Cristo, Satanás ele vai ser aprisionado. Depois nós vamos falar o que vem depois, quando falarmos do milênio especificamente, então veremos que depois do milênio ainda há um ato final antes do trono de Deus que julgará todas as pessoas. Bom, então, aí nós vemos que esse período é o período da grande tribulação. É o período da grande perseguição e que Apocalipse fala de uma grande multidão que se salva dentro dessa perseguição. Porque muitos ficarão para trás, nem todos subirão, mas ainda haverá oportunidade para muitos se salvarem. Apenas que o Espírito Santo não atuará na terra como ele atua hoje. A graça de Deus ainda estará, porque Deus é gracioso. E toda a criação ainda tem uma medida da sua graça sobre si. E as pessoas ainda poderão, lembre-se, pessoas que ouviram falar de Jesus e não aceitaram, se lembrarão dessas mensagens. Pessoas que frequentaram a igreja, mas nunca entregaram a vida para Jesus de verdade. Pessoas que fingiram que eram cristãs e nunca foram. Essas pessoas vão ficar para trás. Quando a igreja for arrebatada, então, nesse momento, quando a igreja for tirada, e quando ela vai ser tirada? Vamos ver daqui a pouco. Então, quando esse evento acontecer, muitos que pensam que subirão vão ficar. E aí, esses, no meio da perseguição e sofrimento terrível que virá, esses, então se arrependerão. E por causa da bondade de Deus ainda terão a chance de se converter. E muitos vão se converter e vão ser salvos depois. Bom, então a grande tribulação é esse período. É o período de reinado de terror do anticristo. A grande tribulação é o período em que o anticristo vai se manifestar em plenitude. Bom, vamos pensar assim. O reinado do anticristo, ele acontecerá em dois tempos. Ele acontecerá, primeiramente, num acordo de paz. Lembra, vem Gog, o rei de Magog, com alguns aliados para invadir Israel. O anticristo vem e faz o acordo de paz e Israel restabelece o culto e o templo. Então essa é a primeira parte, que o anticristo vai aparecer muito bonzinho, em que as nações vão se enganar, em que os povos vão se enganar, e muitas pessoas que estão dentro da igreja vão se enganar em relação a ele, e vão começar a defendê-lo. Será o bonzinho que governará para fazer um acordo de paz. Só que a intenção dele é maligna.
é trazer para si a adoração de todos. Então, quando ele rompe aquele acordo de paz, é que realmente o governo de terror vai começar a acontecer. Alguns textos que nos ajudam a compreender, eu quero trazer agora para que a gente pense e reflita um pouco. Por exemplo, Mateus capítulo 24, no verso 15, ele fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então veja só, Jesus está falando assim: quando o abominável da desolação vier, e Daniel 9 está falando que esse anticristo, esse líder que invadirá Israel, primeiro o acordo de paz e depois vai tentar destruir Israel, esse anticristo ele virá nas asas da desolação. Então Jesus está falando aí, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, ou seja, que lugar santo? Há dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o Templo de Jerusalém tem a ver com o judeu, mas também no lugar santo, o templo que Deus criou para si, para a sua manifestação. O templo que somos nós, pessoas, criados para a glória dele. Então, quando vires o abominável da desolação assentado num trono e governando o lugar santo, então saiba que ele está às portas. A gente pode olhar para 2 Tessalonicenses capítulo 2 e a gente vê também que Paulo ele fala isso. Já vimos em outra meditação sobre esse texto, mas eu quero recordar o que ele diz. Veja só: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora Paulo está dizendo, olha, vai acontecer uma apostasia, o coração das pessoas vai se esfriar, as pessoas vão ficar afastadas de Deus, muitos vão abandonar a fé de verdade, e então, quando vier a apostasia, o ambiente vai estar preparado para que o anticristo venha. E ele vem e ele vai se opor a tudo que se chama culto, ou seja, quando ele romper o acordo de paz, ele vai querer ser adorado. E ele vai se opor a tudo que se chama culto, ou seja, não apenas o culto a Deus, mas o muçulmano não vai poder adorar Alá. O hinduísmo, o budismo não vai poder ter os seus cultos, suas reuniões. Nenhum tipo de reunião de culto poderá haver, exceto aquelas que adorem o próprio Satanás. Então ele vai se levantar para isso, vai querer se assentar no lugar de Deus, para ser adorado como Deus. Mas o Senhor virá e trará juízo sobre ele e sobre aqueles que não quiseram a verdade. Ele diz, por exemplo, os versos 7 e 8 assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Bom, então existe algo que detém a manifestação plena do anticristo. Então, independente da época em que ele vá se manifestar, existe algo ou alguém, porque é aquele, né? Então, alguém que o detém. O verso 8 diz: então será de fato revelado o iníquo. Uau, vamos entender isso? Vamos entender o seguinte: primeiro,
O Espírito Santo na igreja é a única barreira para a manifestação plena do anticristo ou de Satanás sobre a terra. Satanás tem a liberdade de operar hoje, de tentar as pessoas, mas a sua manifestação plena, ela não pode acontecer. O mal não opera de forma plena sobre a terra, porque o Espírito Santo e a medida da graça de Deus impedem que seja assim. Mas chegará o momento em que esse que o detém será tirado. Quem é que o detém? O Espírito Santo da graça. Então, o Espírito Santo será tirado. Não tem como o Espírito Santo ser tirado sem que a igreja vá junto, porque não existe igreja sem o Espírito Santo. A igreja só é igreja porque o Espírito habita nela, sela e garante para ela a herança eterna. Então, a igreja será tirada e então o anticristo, Satanás, se manifestará de forma plena sobre a terra, porque o freio moral, o freio espiritual será tirado. E aí, Satanás vai se manifestar. Bom, então, no meu entendimento, na minha compreensão, você vai encontrar várias interpretações. Se você for para a internet, você vai encontrar várias formas de interpretar isso. Mas a compreensão que eu tenho desses textos que estamos vendo até aqui é que nós, igreja, veremos o anticristo se manifestar. Veremos o anticristo começar o seu governo, estabelecer o reinado de paz e seremos tentados a segui-lo. Seremos tentados a olhar para ele como um homem bom, um homem que está conseguindo trazer paz e finalmente sossego para as nações. Então vamos querer olhar, muitos de nós, vamos colocar assim, vamos querer olhar para ele como sendo alguém até enviado por Deus para fazer isso. Mas nós não o veremos na grande tribulação. Então, na primeira parte da semana, os 3 anos e meio de anos primeiro, nos primeiros 3 anos e meio, nós veremos. Mas quando ele vai romper o tratado de paz e exigir adoração para si, é quando ele vai impor um reinado de terror e a manifestação plena do anticristo, de Satanás, então a igreja será tirada, porque o freio tem que ser tirado, aquele que o detém tem que ser tirado. E aí então virá a grande tribulação. Então entendemos que vamos ser arrebatados, então teremos as bodas. Então, nas bodas do Cordeiro, a noiva tem o casamento ali, e então voltamos para governar com ele sobre a terra. Então, é um entendimento claro daquilo que a Bíblia nos fala a respeito disso. Então, é aí que eu entendo quando a Bíblia menciona várias tribulações, Há tribulações, mas haverá uma que será maior do que todas. Será a manifestação da maldade sem freios. E isso é importante ter em mente. O anticristo, ele vai se levantar contra Israel, ele vai tentar provar que Deus não é fiel. Por isso, ele primeiro usa Gog de Magog para reunir algumas nações e tentar destruir Israel. E aí ele mesmo vem, estabelece o governo de paz e tenta trazer Israel, enganar Israel para que Israel o adore. Depois ele tenta invadir e destruir finalmente. Ele já tentou isso no Holocausto, ele já tentou isso em tantas outras vezes, lá no ano 132 a 135, quando Jerusalém é invadida, o povo é espalhado sobre a terra, foi uma tentativa de destruir o povo. Mas Deus, de forma miraculosa, faz renascer um povo. E Israel renasce com a sua língua, a sua cultura e todas as condições de estabelecer uma nação. Em 1948, Israel retorna à condição de nação legitimamente reconhecida pelas Nações Unidas. Então, agora, Satanás vem com um plano fatal final de invadir e destruir totalmente Jerusalém. Bom, então, o anticristo, ele fará esse papel, ele se levantará assim,
contra Israel para mostrar que Deus não cumpre as suas promessas e que a menina dos olhos de Deus não será poupada e que aquele que é chamado meu primogênito lá, quando Deus está falando a Moisés para falar com o faraó, né, o meu filho, meu primogênito, é mostrar que Deus seria infiel. Então, o anticristo vai tentar de todas as formas destruir Israel, mas não vai conseguir. Bom, eu mencionei aqui Gog e Magog, ou Gog de Magog. Isso está lá em Ezequiel 38. E a gente precisa entender o que significa isso. Eu vou colocar alguns textos rapidamente apenas para você entender a confederação de nações que vai se levantar contra Israel num primeiro momento. Então, Ezequiel capítulo 38, ele nos fala nos versos 1 a 3 assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque, Tubal. Profetiza contra ele e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Aí a gente vai lá para o verso 8 até o verso 13 e lê assim: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Esse povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas, isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa, levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou entre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Então veja, ele está falando aqui que esse Gog de Magog vai reunir algumas nações e vai se levantar e vem contra esse povo que tinha estado entre as nações, mas agora habita seguro nos montes de Israel. Os versos 15 e 16 dizem assim: Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, quando a gente olha isso, a gente vê, olha, eles virão contra Israel, mas o Senhor vai permitir isso porque Deus, em Cristo Jesus, mostrará a sua glória contra Gog, Magog e o anticristo. Os versos 21 e 22, então, eles nos dizem assim: Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então, o que acontece? Deus não vai permitir eles destruírem. Eles querem destruir e aí virá depois a intervenção do anticristo. Mas vamos seguir. No capítulo 39 de Ezequiel, sequência dessa declaração profética, os versos 4 e 5 de Ezequiel 39 dizem assim: Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo eu te darei para que te devorem.
cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então Israel vai conseguir se defender. Não é nessa guerra que muitos judeus vão cair, no Armagedon, batalha final. Mas nessa primeira guerra, os judeus vão conseguir reagir, vão conseguir matar muitos dos seus inimigos e Deus trará eventos também sobrenaturais que ajudarão Israel a se defender nesse momento. Bom, então a gente precisa ter em mente que Gog de Magog é diferente de Armagedon. Gog vem no início da tribulação e tem algumas nações. Armagedon vem no final, quando o anticristo está naqueles últimos 3 anos e meio tentando destruir Israel e querendo adoração só para si. Aí virão todas as nações contra Israel. Então, se a gente for olhar dessa forma, Deus está dizendo que os judeus, mais uma vez, estarão sendo o alvo preferido de nações para destruição. Bom, então, essa primeira guerra, a guerra de Gog e de Magog, com a confederação de nações contra Israel, será uma preparação para a manifestação imediata do anticristo, porque é aí que ele vai enganar Israel e vai querer depois a adoração, porque ele vai fazer o acordo, rompe o acordo, querendo que Israel o adore, porque não aceitam a adoração que Israel oferece ao Senhor. Ainda que com muito engano hoje, Israel é um povo que tem no Senhor Deus, em Yahvé, o único Deus. Armagedon vem de Vale do Megido, né? Aparece uma vez só na Bíblia e é o local onde essa batalha vai acontecer, onde ela vai se dar de fato. Então, quando a gente olha todos esses acontecimentos, o que a gente vê? Que Satanás vai se levantar com toda a fúria, vai tentar governar e vai impor um reinado de terror sobre a terra. Por isso, para que você possa estar seguro em relação a isso, você precisa ter o seu coração em Jesus. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não é fingir uma religião, não é frequentar cultos, não é simplesmente ficar imaginando que estar num culto ou acompanhar online já te fará uma pessoa que vai se livrar de tudo isso. Não, é o seu compromisso com Jesus que te livrará dessa tormenta final. Eu creio, nós estamos vivendo os últimos dias, quem sabe a última geração, e nós veremos esse personagem aparecer em algum momento nos próximos anos. Mas sabemos também que a promessa da vitória foi garantida. O Senhor Jesus prometeu, a palavra de Deus nos diz que esse personagem será destruído pelo sopro da boca do nosso Deus, do nosso Jesus. Ele virá nas nuvens, acorrentará esse anticristo, Satanás, esse personagem maligno que desde antes da criação do homem já se volta contra Deus, será acorrentado por 1000 anos. E então, por 1000 anos, veremos o reinado de Jesus e depois a eternidade com ele, somente com ele. Mas sobre isso falaremos numa próxima meditação.